Você já percebeu que existe um poder invisível dentro de você? Um poder que molda silenciosamente os acontecimentos da sua vida? Mas sente que não tem nenhum controle sobre o que está criando? Não precisa se preocupar, porque hoje vai descobrir o segredo da concentração e do poder criador da mente. E como ser um co-criador consciente da sua realidade, porque aqui desvendamos tudo o que esconderam de você. Seja bem-vindo ao canal O Poder Cósmico da Mente. Se sinta acolhido e se prepare para mais um passo rumo ao desconhecido. Se você sente que este conhecimento toca o seu coração e desperta algo maior dentro de si, já se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa acessar esta sabedoria. Hoje, vamos continuar nossa jornada pela obra atemporal A Chave Mestra, mergulhando na lição 8. E acredite, ela não é apenas mais uma lição. É como abrir uma janela para enxergar como seus pensamentos, quando disciplinados, se tornam forças magnéticas capazes de atrair realidades inteiras para a sua experiência. Imagine a mente como um vasto oceano. Na superfície, as ondas se movem sem descanso. São seus pensamentos dispersos, as preocupações diárias, as reações automáticas. Mas no fundo, existe uma corrente silenciosa, profunda e constante. Essa corrente é o poder criador da sua mente, a energia que não se perde, que não dorme, que jamais falha. A lição 8 nos convida a descer até essa profundidade. Heinel descreve que todo pensamento, quando fixado com clareza, transforma-se em um molde, em um padrão que o universo se encarrega de preencher com matéria, circunstâncias e experiências. É como se cada ideia que você alimenta fosse uma semente lançada no solo invisível da vida. A questão é, quais sementes você tem lançado? Quantas vezes você já desejou algo, mas ao mesmo tempo nutria a dúvida de que não merecia? Quantas vezes sonhou com abundância, mas cultivou no fundo a crença de que o mundo é escasso? Esse conflito interno é como regar uma semente com água e, ao mesmo tempo, cobri-la com pedras. O resultado? Nada floresce. A verdadeira chave que esta lição nos revela é a união entre desejo e convicção. Desejar algo sem acreditar é apenas sonhar acordado. Acreditar sem desejar é viver sem chama interior. Mas quando você deseja com intensidade e, ao mesmo tempo, acredita de maneira inabalável, você cria uma vibração magnética tão poderosa que nenhuma resistência consegue deter. E aqui está um ponto crucial. A mente consciente tem o poder de escolher, mas é a mente subconsciente que executa. A sua mente subconsciente é como um servo fiel, que não questiona, não argumenta, não julga, ela simplesmente obedece. Se você a alimenta com imagens de fracasso, ela constrói fracasso. Se a alimenta com imagens de vitória, ela ergue pontes para a vitória. Percebe agora a importância do que você pensa todos os dias? Não são apenas devaneios soltos no vento, são decretos silenciosos, são ordens que a sua mente dá ao universo, muitas vezes sem perceber. E é por isso que a disciplina mental se torna indispensável. Essa lição insiste em que precisamos aprender a concentrar a mente, a treinar a imaginação, a fixar um quadro claro do que queremos e mantê-lo vivo, como uma chama que não se apaga. Isso é mais do que positividade barata, é ciência espiritual aplicada, é o domínio consciente da energia criadora que vive dentro de você. Talvez você já tenha experimentado lampejos disso. Aquele momento em que acreditou tanto em algo que parecia impossível e, de repente, como que por acaso, portas começaram a se abrir. Esses acasos são apenas o reflexo do seu poder de pensamento bem direcionado. O universo responde com precisão àquilo que você vibra de forma consistente. Então, se a sua vida até agora parece confusa, sem direção, marcada por altos e baixos, talvez não seja azar, talvez não seja destino cruel, talvez seja apenas a ausência de disciplina mental, a ausência de foco, a ausência de fé alinhada ao desejo. E essa é justamente a mudança que a lição 8 oferece, a passagem da vida reativa para a vida criadora. Feche os olhos por um instante. Imagine a vida que você realmente deseja viver. Veja os detalhes, sinta a cena como se fosse real agora.
Deixe que o seu coração se aqueça com essa visão. Este é o primeiro passo, plantar a imagem certa no jardim secreto da mente. Mas cuidado! Assim como o jardineiro precisa proteger suas sementes do frio e das ervas daninhas, você também precisa proteger a sua mente das dúvidas, das críticas externas e das memórias de fracasso. É aqui que muitos tropeçam. Eles plantam uma visão magnífica, mas permitem que pensamentos de medo e escassez envenenem o solo. Na próxima parte, vamos avançar ainda mais fundo neste mistério, compreendendo como a concentração se torna o canal direto entre o desejo e a manifestação, e por que treinar esta habilidade pode mudar absolutamente tudo na sua vida. Você já percebeu como a mente se comporta como um rio indomado? Um instante está calmo, outro instante está em fúria, saltando de um pensamento para outro, sem direção. É exatamente essa instabilidade que rouba a sua força criadora. A lição 8 nos mostra que a concentração é a arte suprema de domar esse rio, canalizando suas águas para mover as turbinas da criação. Sem concentração, a mente, como luz difusa, ilumina, mas não aquece. Com concentração, a mente se torna como um raio de sol atravessando uma lente, tão intensa que pode incendiar qualquer coisa em que se fixe. Aqui está o segredo. O universo responde não aos seus pensamentos dispersos, mas àquilo que você consegue sustentar com firmeza interior. Quando você se concentra, você cria uma linha direta entre a mente consciente, a mente subconsciente e a mente universal. É como se um fio dourado se estendesse do seu coração até o próprio coração do cosmos, conduzindo sua visão até os campos invisíveis da realidade. Mas por que é tão difícil manter a mente focada? Porque fomos treinados para a distração. Fomos ensinados a viver correndo atrás do próximo estímulo, a consumir informações sem pausa, a reagir ao mundo exterior como folhas ao vento. A concentração, portanto, não é apenas um exercício mental, mas um ato de resistência contra o ruído do mundo. É o silêncio que abre espaço para que o poder divino flua em nós. Haenel afirma que o pensamento concentrado é o maior poder da mente. Isso significa que quando você fixa uma ideia e a envolve com emoção, a energia começa a se condensar. Invisível aos olhos, mas real no plano sutil, ela atrai circunstâncias, pessoas de oportunidades que se alinham com a sua visão. Não é mágica, é lei, é vibração respondendo à vibração. Pense por um instante. Quantas pessoas vivem pedindo milagres, mas sem nunca aprender a se concentrar? Querem saúde, mas passam o dia alimentando a mente com preocupações? Querem prosperidade, mas vivem repetindo frases de escassez? Querem amor, mas cultivam ressentimento? O problema não está no desejo em si, mas na incapacidade de manter o pensamento firme, puro e direcionado. É por isso que a concentração se torna uma disciplina espiritual. Treinar a mente é como treinar um músculo. No começo dói, há resistência, a mente foge como um animal selvagem. Mas com paciência, com prática, você começa a perceber um poder silencioso nascendo dentro de si. E esse poder é magnético, irresistível, criador. Uma das práticas que Haenel sugere é simples e ao mesmo tempo profunda. Visualizar uma cena clara, mantê-la na mente sem deixar que nada a perturbe. No início, você conseguirá apenas alguns segundos, depois minutos, até que um dia a visão se torna tão viva que parece mais real que o próprio mundo físico. É nesse ponto que a realidade começa a se curvar diante da sua fé. Mas atenção, concentração não é tensão, não é forçar, não é apertar os dentes tentando controlar a mente. É, ao contrário, relaxar no foco, como quem contempla uma chama, como quem ouve o som de uma fonte. É estar tão imerso na ideia que o resto desaparece naturalmente. Esse é o estado em que o subconsciente absorve com mais profundidade. Agora, imagine, se a cada dia você reservar alguns minutos para se concentrar na vida que deseja, como não haveria transformação?
O mesmo poder que mantém as estrelas em movimento, que faz a semente romper a terra, que desenha as marés, responde ao seu pensamento focado. Você não está pedindo a algo externo, está ativando a lei da sua própria natureza. Talvez neste momento você se pergunte: e se eu não conseguir? E se minha mente fugir o tempo todo? A resposta é simples: continue. Cada vez que sua mente fugir e você gentilmente a trouxer de volta, você está fortalecendo o músculo da criação. É assim que se forma a disciplina que transforma pensamentos em mundos. Para reforçar seu entendimento, escreva logo abaixo nos comentários: eu já consegui. Isso vai fortalecer sua mente. Não subestime o poder dos pequenos exercícios. Uma chama acesa em silêncio pode incendiar uma floresta. Um pensamento mantido com constância pode transformar o curso de uma vida inteira. Na próxima parte, vamos explorar um aspecto ainda mais profundo desta lição: o papel da mente subconsciente como verdadeiro campo fértil onde a concentração deposita as sementes criadoras. Você descobrirá por que o subconsciente nunca descansa e como aprender a dialogar com ele é abrir a porta para uma força ilimitada. O que acontece quando você se concentra em uma ideia com clareza e persistência? Você grava essa ideia no subconsciente. E aqui está o mistério que poucos compreendem. O subconsciente nunca dorme, nunca descansa, nunca questiona. Ele simplesmente obedece. Imagine-o como o solo invisível da existência. Você lança sementes nele a cada instante. Sementes de fé ou de medo, de abundância ou de escassez, de amor ou de ressentimento. E esse solo é tão fértil que faz brotar qualquer coisa que nele for plantada. Ele não distingue entre bom e ruim. Ele apenas aceita, multiplica e manifesta. É por isso que tantos homens e mulheres, mesmo desejando felicidade, vivem repetindo padrões de dor. Eles alimentam imagens de fracasso, palavras de limitação, lembranças de mágoa. E o subconsciente, como um servo fiel, obedece sem hesitar. Ele constrói aquilo que você insiste em repetir para si mesmo. A lição 8 nos revela que a concentração é a chave que abre a porta do subconsciente. Quando você sustenta um pensamento, quando o envolve com emoção, você o imprime como um decreto que a mente oculta executa com perfeição. E uma vez impresso, o subconsciente começa a trabalhar dia e noite, atraindo pessoas, situações e circunstâncias que correspondem ao padrão vibratório daquela ideia. Pense em grandes inventores, artistas, líderes espirituais. Antes de qualquer obra surgir no mundo, ela já existia como imagem clara em suas mentes. Eles plantaram essa visão em seu subconsciente e permitiram que ela florescesse sem resistência. É por isso que Hanel insiste: o segredo da realização está em manter a mente firme até que a ideia se torne parte do seu ser interior. Mas aqui surge um ponto crucial. O subconsciente não entende contradições. Se você pede prosperidade, mas vive afirmando "não tenho dinheiro", o que prevalece é a emoção carregada na repetição. Se você deseja saúde, mas alimenta imagens de doença e medo, o subconsciente recebe essas imagens como ordens. É como tentar dirigir um carro acelerando e freando ao mesmo tempo. O resultado é estagnação, frustração e desgaste. Por isso, a disciplina da concentração não é apenas manter o foco, mas também vigiar o que se repete diariamente dentro de si. Cada pensamento carregado de emoção é uma ordem gravada no campo oculto da mente. E, como um eco que retorna, aquilo que você envia para dentro acaba voltando para fora. Agora imagine,
E se você aprendesse a usar esse poder conscientemente? Se a cada manhã você semeasse no subconsciente imagens de vitória, frases de abundância, sensações de gratidão, visões claras da vida que deseja. O que aconteceria se dia após dia você regasse essas sementes com fé e emoção? A resposta é simples. Nada poderia impedir a colheita. O subconsciente está conectado à mente universal, o campo de inteligência infinita que permeia tudo o que existe. É como se o seu jardim interno tivesse raízes que se entrelaçam com o próprio solo do cosmos. Quando você planta no interior, o universo inteiro se move para tornar isso realidade. Muitos chamam esse processo de lei da atração, outros de oração eficaz, outros de poder criador do pensamento. Mas todos estão apontando para a mesma verdade. O que você imprime no subconsciente, cedo ou tarde, se torna experiência concreta. Não é rápido demais, nem lento demais. É perfeito, de acordo com a constância da sua fé e a clareza da sua visão. Por isso, a pressa e a ansiedade destroem o processo. Quando você se desespera, está enviando ao subconsciente uma mensagem de dúvida. E a dúvida, como erva daninha, cresce rapidamente, sufocando a semente original. A verdadeira concentração, portanto, envolve confiança. Você planta, você rega, você protege e então espera. Assim como o agricultor sabe que a primavera chegará, você também deve saber que o subconsciente está trabalhando mesmo quando nada parece estar acontecendo na superfície. E talvez seja este um dos maiores estágios espirituais. A paciência de confiar no invisível. Porque a mente comum só acredita no que vê. Mas a mente desperta aprende a ver primeiro no invisível para depois colher no visível. Na próxima parte, vamos explorar algo ainda mais profundo. Como alinhar desejo e crença de forma inabalável e por que esse alinhamento gera uma vibração tão poderosa que literalmente muda o curso da sua vida. O desejo, por si só, é como uma faísca. Ele acende, brilha por um instante e depois se apaga, se não encontrar combustível. A crença, por sua vez, é o combustível silencioso. É ela que sustenta a chama. Mas quando desejo e crença se unem, nasce uma força tão poderosa que nada pode resistir a ela. A lição 8 nos ensina que o segredo não é desejar intensamente, mas desejar acreditando. E aqui está a verdade que transforma. Acreditar não é apenas pensar que algo pode acontecer. Acreditar é viver como se já tivesse acontecido. É sentir com tanta intensidade que o seu corpo vibra como se a realidade já fosse presente. O universo não responde ao que você pede com palavras, mas ao que você vibra com convicção. Você pode repetir 1000 vezes que deseja prosperidade, mas se no fundo sente medo, escassez e desespero, é isso que está comunicando. Por outro lado, se você mantém dentro de si a serenidade de quem sabe que já possui, você envia uma mensagem de certeza que ecoa pelos planos invisíveis. É por isso que mestres espirituais sempre ensinaram a visualizar o fim já realizado. Não peça como quem mendiga. Veja, sinta, viva internamente como quem já possui. Essa é a essência da fé criadora. Agir no invisível como se o visível já tivesse se manifestado. Pense em um ator no palco. Ele não tenta acreditar em seu papel. Ele vive o papel com tal entrega que convence a plateia. Assim também deve ser você diante da sua visão interior. Viva-a tão intensamente que o subconsciente não consiga distinguir se é imaginação ou realidade. E quando o subconsciente aceita como verdade, o universo inteiro conspira para confirmar aquilo que você assumiu como real. Mas por que tantas pessoas falham em unir desejo e crença? Porque desejam uma coisa,
mas acreditam em outra. Desejam liberdade, mas acreditam que estão presos às circunstâncias. Desejam abundância, mas acreditam que o mundo é escasso. Desejam saúde, mas acreditam que a doença é inevitável. O resultado é uma vida de conflito interno, de vibrações contraditórias, de pedidos que nunca chegam a ser atendidos. Não porque o universo negue, mas porque a mente não consegue sustentar um padrão único e claro. O exercício que a lição 8 nos entrega é, portanto, este: alinhar emoção e convicção. É permitir que o coração e a mente falem a mesma linguagem. É desejar com a força do fogo e acreditar com a firmeza da rocha. Experimente agora. Feche os olhos. Veja diante de si a vida que tanto deseja. Não apenas veja, sinta. Deixe que cada detalhe entre em você como se fosse presente. Respire como quem já possui. Caminhe como quem já alcançou. Agradeça como quem já colheu. Essa prática, repetida diariamente, grava no subconsciente um novo código de realidade. E não se engane, o mundo ao redor começará a mudar. Primeiro, você sentirá pequenas sincronicidades. Depois, portas inesperadas se abrirão. E, por fim, aquilo que parecia distante se tornará palpável. Não é sorte, não é acaso, é a lei vibratória respondendo ao seu alinhamento interno. Anel nos lembra que o homem que consegue unir desejo e crença torna-se imparável, pois não há mais divisão dentro dele. E o universo, que é espelho perfeito, reflete essa unidade com clareza. A partir de hoje, pergunte-se: será que aquilo que desejo é realmente aquilo em que acredito? Ou será que, no fundo, alimento dúvidas que sabotam minha criação? A resposta a essa pergunta pode revelar o porquê de tantas batalhas frustradas na sua vida. Mas, mais importante que descobrir é decidir. Decidir substituir a dúvida pela confiança. Decidir abandonar a escassez e vestir-se da abundância. Decidir que sua crença será tão forte quanto seu desejo. E quando essa decisão é tomada com firmeza, a sua vibração muda imediatamente. Você não caminha mais como quem busca, mas como quem possui. E é nesse estado que milagres acontecem. Na próxima e última, vamos compreender como usar essa união entre desejo e crença para assumir o papel de co-criador consciente da sua realidade, fechando o ciclo dessa lição com uma reflexão transformadora. Tudo o que percorremos até aqui nos levou a um ponto decisivo. Você não é apenas alguém que pensa, sonha ou deseja. Você é um co-criador consciente da realidade. A lição 8 revela que quando o desejo é unido à crença, quando a concentração grava a visão no subconsciente e quando este, por sua vez, se conecta à mente universal, então o processo da criação está completo. Nesse momento, a sua mente deixa de ser apenas um reflexo do mundo exterior e se torna uma força capaz de moldar esse mesmo mundo. Pare e pense. Quantas vezes você se limitou por acreditar que a vida era apenas consequência do acaso? Quantas vezes se colocou no papel de vítima das circunstâncias? Mas aqui está a revelação. As circunstâncias não têm poder sobre você, a não ser aquele que você concede a elas. A mente é a matriz. O mundo é apenas a impressão. Assim como um escultor não culpa o mármore pelas formas imperfeitas, você também não pode culpar o mundo externo sem antes observar os moldes invisíveis da sua mente. Se deseja mudança real, mude os moldes. Se deseja uma nova vida, pinte novas imagens no quadro interno. Se deseja um novo destino, alimente o subconsciente com novas sementes, novas vibrações, novas certezas. Não espere que alguém faça isso por você. Ninguém pode pensar em seu lugar. Ninguém pode sentir em seu lugar. Ninguém pode acreditar em seu lugar. A vida que você deseja depende do alinhamento silencioso entre sua mente e seu coração. A partir de agora, cada vez que você fechar os olhos e concentrar-se em uma visão, lembre-se,
Você está escrevendo linhas invisíveis no livro do universo. Cada emoção carregada de fé é uma tinta luminosa. Cada crença firme é uma assinatura eterna. E o cosmos, fiel ao seu papel, trará de volta exatamente o que você escreveu. Não há erro, não há injustiça. Há apenas lei. E esta lei é perfeita, constante, imutável. A mente cria. O subconsciente manifesta. A mente universal responde. Assim como o sol nasce todos os dias sem falhar, essa lei também jamais falha. Então, decida hoje qual realidade você deseja viver. Decida hoje quais imagens manterá no templo secreto da mente. Decida hoje qual frequência vibrará através de cada pensamento, cada palavra, cada gesto. Pois saiba, o futuro que você sonha não está em algum lugar distante. Ele já existe, invisível, esperando apenas que você o chame para a luz do agora. A lição 8 termina com uma certeza poderosa. Quando a mente aprende a concentrar, a acreditar e a sentir, o homem desperta para sua verdadeira herança, a herança de Criador consciente. E essa é a maior dádiva que podemos receber. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e sinta o peso desta verdade em seu coração. Você é muito mais do que pensava ser. Você é parte do todo, e o todo vive em você. Se essa mensagem tocou sua alma, lembre-se, este é apenas um passo na jornada. Se inscreva agora no canal O Poder Cósmico da Mente, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa luz. Sua participação é a energia que mantém viva esta missão de espalhar conhecimento e despertar consciências. E prepare-se, porque na próxima lição vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério e você descobrirá verdades que podem mudar para sempre a forma como enxerga a sua própria vida. Até lá, leve consigo esta certeza: o poder está em você. Sempre esteve e sempre estará.